Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu estava aqui, antes de começar essa palavra, o Espírito Santo trouxe à memória, que está escrito no Salmo 119, versículo 105, da maravilhosa e poderosa palavra de Deus. E ali está escrito no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que coisa linda, amém, amado? E de fato, é a palavra de Deus que nos conduz por esse caminho chamado Jesus, que é a palavra. Que maravilha, né? Deus nos deu a bússola, a direção certa para viver uma vida de vitória na presença dele. E é essa palavra que nos leva ao coração de Deus, que nos faz usufruir das suas promessas e garantias, e acima de tudo a eternidade. Que haja essa primazia em teu coração, o verdadeiro sentido da nossa vida em Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é a palavra, e a palavra é Jesus. Seguir esse caminho, seguir Jesus e andar segundo essa palavra. Palavra de vida eterna. Aleluia! Muito bem, amados. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos conduza. Voltando então ao livro de Juízes, capítulo 6. Vamos lá então. A opressão dos medianitas. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Amém? Então a gente vê, amado, que não há maldição sem causa, como está em Provérbios. Sempre tem uma causa. E isso é uma lição para todos nós. A primeira coisa que a gente faz quando as coisas não dão certo, que a gente bate, mas não anda, não se abre, não acontece, é reclamar da vida ou cobrar de Deus. Isso é uma lição. Aqui há uma situação terrível daquele povo. Mas onde começou? É aí que está. Nós precisamos voltar. A primeira coisa é que precisamos orar e falar com Deus e Senhor, onde está o problema? Por que eu não tenho alcançado isso? Por que essa luta não termina nunca? Porque eu tenho feito de tudo e não tenho alcançado a tua promessa. Então, precisamos, a primeira coisa, fazer isso. Amém, amados? Aleluia. Por quê, pastor? Porque Deus é perfeito, amado. Nós somos imperfeitos. Não podemos colocar Deus em dúvida de maneira nenhuma. Isso é uma loucura. Se as coisas não estão certas, nós precisamos descobrir o porquê. Onde está a questão? Muitas vezes o problema, muitas vezes a questão. Como andar no caminho errado. Precisamos então buscar na palavra a direção certa muitas vezes. Então há aí situações, mas que eu só vou descobrir se eu buscar a Deus. Amém? Israel se afastou de Deus. Israel fez coisas desagradáveis a Deus. Vamos ver depois no Gideão. Toma conta, assume a direção. A primeira coisa que ele faz. Vamos chegar lá. Amém? Vem aqui o resultado da situação, do problema. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Se entregou aqui, permitiu. Amém? Ou também a questão do pecado. A questão do pecado. Isaías 59 está escrito que as mãos de Deus não estão encolhidas e nem os seus ouvidos ataviados, que Ele não possa nos abençoar. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que Ele não pode. Por que Ele não pode? Porque Ele não pode ir contra a sua própria palavra. Essa palavra é Espírito e verdade, é indissolúvel. Aleluia! Ela é a verdade. Deus não pode ir contra a si mesmo. Ele é a palavra é Ele. Aleluia!
Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, quer dizer, prevaleceu, Israel dominado, fizeram estes para si. Então aqui é uma situação, amado, que a gente precisa refletir um pouco sobre isso. Por quê? Tem muito a ver com os dias de hoje. Veja o que está lá escrito. Por causa dos medianitas, né, fizeram estes para si, por causa dos medianitas, essa perseguição implacável, essa ameaça terrível, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Então Israel começou a viver escondido nas covas, nos montes, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. E esse povo então dominou completamente aquela nação. Começaram a viver numa situação terrível. Tinha que se esconder que nem tatu. Né? Agora, por que aquilo? Amém, amados? Veja por que estava acontecendo aquilo. O que aconteceu? O povo de Israel, né, de repente, os medianitas lá tomam conta, né, escravizam, ameaçam. Eles têm que viver nas tocas, escondidos, nas cavernas, nos montes. É de ver que o começo da passagem, ela revela isso. Fizeram os filhos de Israel que era mal. Isso é uma revelação para nós, mas eles precisavam descobrir isso. E aqui a gente vê uma coisa, amado. Por que eles estavam naquela situação? E a resposta aqui. Né? Porque pecaram contra Deus. Fizeram coisas terríveis contra Deus. Então, é claro, quando acontece isso, Deus, ele se afasta. Olha a palavra que Deus fala com Asa, rei de Israel. Essa palavra é maravilhosa. Ele diz, Asa, se o teu coração estiver em mim, rendido a mim, ou em obediência a mim, eu estarei contigo. Portanto, se o teu coração estiver longe de mim, eu não estarei contigo. Amém? Só depende de nós. Israel se afastou, pecou, fez coisas terríveis contra Deus. Amém? O Jesus amado, a gente vê que eles se envolveram com outras nações, adoraram os seus deuses, se apostataram da fé e da aliança que tinham com Deus, o Deus único, a única aliança, e passaram a viver como muitas vezes a gente quer viver, no reino de Deus e no mundo. Isso não é possível. Obedecemos completamente a palavra de Deus e sejamos submissos completamente a ela. Ou então, amado, teremos problema sério com Deus. E aquele povo, é claro, como sempre acontece dessa maneira, se envolveu com outras nações, fez aliança com outras nações, se misturou com a sua cultura, com a sua religiosidade, e aí aconteceram problemas sérios. Amém, amados? Aleluias, como tantas vezes aconteceu com Israel e também acontece com nós. Aleluias. E contra ele se acampava, destruindo os produtos da terra. A gente vê, amado, que foi dias terríveis que aquele povo viveu. Versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Eles começaram a orar. Eles começaram a clamar ao Senhor. Aleluia. Começaram a buscar a Deus. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, então o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aleluia, eu que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz.
Amém? Então a primeira coisa que a gente se apercebe do texto é que aquele povo começou a gemer. Não teve outra maneira a não ser clamar a Deus. Então eles começaram a clamar a Deus, a buscar a Deus. Né? Não sei de que maneira, mas houve um movimento espiritual daquelas pessoas. Amém? E nós vemos então que Deus envia um profeta. Esse profeta que vinha naquela época, hoje, essa palavra que vem através daqueles que trazem uma mensagem ungida de Deus para os nossos corações. Então, esse profeta apontou para eles o problema que aconteceu e por que eles estavam daquela maneira. Por que Deus os entregou nas mãos, permitiu isso? Porque o pecado jazia na vida deles. E o pecado é morte, é separação de Deus. E é uma coisa que não agrada a Deus de maneira nenhuma. Porque quando nós pecamos contra a sua palavra, nós ficamos separados. A comunhão se rompe, o seu amor jamais, mas a comunhão se rompe. E Deus não pode nos abençoar. Então, aquele povo precisava se levantar. Precisava se arrepender. Esse profeta vem colocar. E aqui ele encerra dizendo o que da parte de Deus? Contudo, não desses ouvidos à minha voz. Né? Aleluia. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não desses ouvidos à minha voz. Aleluia. Então houve medo, temor, houve pecado, um monte de coisa ali. Auto-rejeição. Israel se sentiu pequeno, se esqueceu das promessas, se esqueceu de tudo aquilo que Deus tinha feito por eles, o grande livramento no Egito, e esse profeta veio trazer à tona isso tudo. Quer dizer, vocês viram tudo isso, mas se afastaram de Deus e fizeram coisas reprováveis a Deus. Muito bem, amado, o que tem a ver no dia de hoje? Eu vejo que 7 anos, estiveram ali com a mente cauterizada. E não buscaram a Deus. Por 7 anos ficaram trancados, se acusando, murmurando, se queixando, olhando sempre para o problema. Hoje nós vimos a situação no Brasil, onde o mundo pecaminoso que está aí, o mundo da iniquidade, ele não pode se aperceber disso. Então ele coloca os seus olhos aonde? No problema. No problema. Aleluia. E por causa disso, ele não olha para Deus. Ele fica escravo do problema, tentando resolver o problema. Mas só Deus pode resolver o problema. Mas para isso, é necessário que haja uma atitude. Atitude que está no livro de 2 Crônicas 7,14. Sempre. Para Israel, para a igreja hoje, essa palavra é base. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e meu Deus, e hoje, esse nome está tão claro, tão revelado, que é o nome de Jesus, nome que está acima de todo nome. Se humilhar, e me buscar, e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos. Veja, amado, a igreja sabe o caminho. O caminho da restauração, nós sabemos. É por isso que se torna tão importante, nesse momento, a igreja no Brasil. Porque nós sabemos o caminho. Amém, amados? Nós sabemos o caminho. Agora a gente vê, amado, me desculpe dizer, vou falar. Existem 2 tipos de restauração que tem que acontecer. O mundo que está aí, mundo perdido, ele precisa se converter a Deus. Ele precisa ter noção do que está acontecendo. Não é uma questão do homem, não é uma questão da casualidade. Tinha que acontecer isso. Né? Então se percebe inúmeras causas, mas não é essa a questão. A questão está no próprio mundo em que nós vivemos.
com relação ao mundo. Né? As nações, o Brasil, ele tem feito coisas terríveis contra Deus. Coisas terríveis contra Deus. No Brasil, como em todas as nações, a gente vê que o homossexualismo é exaltado. É exaltado. Não se fala mais a não ser isso. Né? E como é tratado isso com tanto empenho. Né? Com tanto empenho. Milhares de cristãos morrem perseguidos. No Brasil há uma perseguição ferrenha contra a igreja em outro sentido, da indiferença, não é? E, enfim, mas em muitas nações há perseguição de morte, as portas estão fechadas. E as nações têm pecado terrivelmente contra Deus. Amém, queridos? Deus cada vez mais está longe das nações. E Ele é Deus. Não adianta a gente achar que Deus não existe e fazer de conta que não existe, porque Ele existe. E todos nós teremos que prestar conta a Deus. Mas o mundo está longe de Deus. Amém, amados? Longe de Deus. E peca por causa disso. Vimos, por exemplo, do carnaval. Né? Parece uma coisa tão simples para muitas pessoas. Até para muitos da igreja. Alguns ficaram atônitos com aquilo. Mas um demônio, um boneco que simbolizava Jesus, mas isso é uma recado. Né? Carregando o tempo inteiro. E toda a escola de samba ali, né? Dizendo blasfêmia. Só aquele fato já é a grande blasfêmia. Com Deus não se brinca. Deus é fogo consumidor. Quer brincar, brinca. Mas a coisa fica feia. Vai ficar feia. Aleluia. Porque aquilo que nós fizemos de mal é o que nós colhemos. Muitas vezes mais. Continuo na outra pregação. Em nome de Jesus, ó, o assunto é longo. Deus te abençoe. Ficamos aqui então. Juízes capítulo 6. Amém? Medite muito sobre ele. Até lá.